boa tarde ou bom dia, a depender do seu horário que está vendo. Estou aqui com uma colega nossa da clínica, psicóloga, Jéssica Macena. Tem uma experiência grande dentro do espectro autista, com crianças que apresentam um transtorno. E a gente vai ter aqui, né, Jéssica, um bate-papo a respeito do brincar, esse brincar que aparentemente para nós é tão natural, é um caminho tão comum que a gente nem imagina quantas implicações tem por trás do brincar. E artigos científicos, estudos têm mostrado a importância do brincar simbólico, do brincar funcional, e dentro do espectro, dentro da área do TEA, a importância do brincar, né? E a gente quer aqui ouvir hoje um pouco o que a Jéssica pode trazer para nós, para contribuir para você, pai, mãe, que está em busca de informação, que às vezes vê o seu filho, será que ele está fazendo a coisa certa, que tem dúvidas. Esse é um momento muito oportuno. Jéssica tem aí uma grande vivência com as crianças dentro do espectro, tem uma grande vivência e tem se debruçado a conhecer sobre o brincar. E tá contigo então, Jéssica, a palavra, o que você traz pra gente sobre a importância desse brincar, né? Olá, pessoal. Então, Márcia, o brincar, ele é algo muito rico, ele é a linguagem da criança, né? Então é por meio do brincar que ela vai, além de aprender, se comunicar com a gente. E a gente focar um pouco nisso ajuda a gente no desenvolvimento da criança. Então aquela criança aprender a brincar da maneira correta, a utilizar os brinquedos de acordo com as funções deles e também com a imaginação dela. Porque às vezes o brinquedo pode ter uma função, ela imaginar outra coisa e tá tudo bem, aí é o nível mais alto do brincar. E que é muito importante, né, hoje em dia. Não só hoje em dia, né, mas as descobertas de hoje, né, os estudos de hoje trazem a importância desse brincar. Porque esse brincar também está um pouco relacionado com a prospecção de vida, né? No brincar, a criança aprende a ser, né? E a ser no mundo. E a gente pensa que na vida adulta, quanto mais ela tem esse contato com o brincar, mais ideias criativas vão surgindo, ela vai saindo daquela caixinha, não é mesmo? E ela pode, na vida adulta, não ser aquela criança que ficou reprimida, né? As grandes sacadas, a criatividade, ela está toda alicerçada ali no processo do brincar, nos primeiros momentos da vida dela, né? Desde os primeiros meses, né? Isso, exatamente. E é muito importante a gente observar qual é o nível do brincar da criança naquele momento, a capacidade dela de brincar. Porque muitas vezes a gente pode entregar um brinquedo para ela, alguma coisa, e principalmente crianças, né, dentro do espectro, talvez não tenha a noção do que fazer com aquele brinquedo. E quando a gente simplesmente entrega e espera que ela reaja de alguma forma e para ela não faz sentido, a gente não consegue ter grandes avanços. Então é muito importante a gente observar, nossa, mas o que ela já faz com o brinquedo? Ela é uma criança que ela pega um brinquedo de causa e efeito e ela presta atenção. Ela é uma criança que que consegue separar, né, com comidinhas, com Lego. Ela é uma criança que já consegue imaginar. Então tudo depende da criança para a gente poder planejar uma sessão com ela que contenha o brincar. Né? O brincar ele não é o total da sessão, ele é uma parte da sessão. Porque a gente também estimula outras habilidades, né? Então a gente tem as demandas da criança também. Porque a gente conseguir também estimular esse brincar em um pedacinho ali, 10 minutos da sessão que seja, 20 minutos, se a criança conseguir gostar, é muito importante. E é interessante, muito, que chama muito a atenção. Nós recebemos muitos pais aqui na clínica que acabaram de receber o diagnóstico, que estão assim, sem saber como agir, outros que ainda não têm o diagnóstico e eles trazem na entrevista inicial as observações que eles têm em relação ao próprio filho no ato de brincar. E muitas vezes eles falam, mas
será que está certo? Ou meu filho não brinca? E aí hoje nós ouvimos aqui a Jéssica comentando, né? Tem as fases do brincar e nós não podemos queimar etapas, e é interessante a gente conhecer essas fases, porque às vezes a angústia do pai de ver que o seu filho não brinca, pode ser que ele esteja numa etapa anterior, né? E se você puder falar também, a gente nem conversou antes, mas é nesse bate-papo do improviso, né? Mas estudando um pouquinho para aquilo que a gente ia conversar, a gente vê que tem várias fases. Aquela primeira fase em que a criança é só exploratório, né? Não tem sentido nenhum ali, mas ela de alguma maneira ela está apreendendo isso. E aí tem as fases seguintes, se você quiser comentar também um pouquinho. Isso mesmo, então tem geralmente eles acham que não brinca, porque às vezes a criança só enfileira, ou ela pega o carrinho e fica só com a rodinha, né? Não entende muito qual é o sentido. Então a gente precisa achar os brinquedos que são interessantes para ela naquele momento, e o que ela consegue fazer com aquele brinquedo, o que a gente consegue estimular. Então o brincar, ele começa, por exemplo, no indiscriminado, onde a criança ela não tem muito ali noção do que fazer, mas ela explora, então ela pega comidinhas, ela pode às vezes separar um pouquinho, né, e depois ela passa para o juntar, então vai passando até a gente chegar lá no simbólico. Então, às vezes, quando o pai fala, ai, minha criança não brinca, é que ele imagina que ela vai pegar um bonequinho, outro bonequinho, vai fazer uma historinha, ou que ela vai fazer algum contexto na brincadeira, que é o comum da criança, né, que a gente observa ali. E, na verdade, ela brinca, só que tem o jeito dela de brincar. Então, a gente conhecendo esse jeito, a gente entendendo, a gente consegue estimular para que ela vá passando para os próximos. E aí ela chegue no imaginário, né, no mundo de criança ali, no mundo de fantasias, mas são etapas, né? E a gente sabendo onde ela tá, a gente sabe, depois dessa vem essa etapa. Então a gente vai sabendo estimular esse brincar dela. Vai intermediando, né? E é interessante que alguns pais comentam de que meu filho não brinca com o outro, mas a gente precisa considerar que existe uma fase do egocentrismo da criança, que o mundo é dela, o brinquedo é dela, toda a vivência é só dela, até ela chegar nessa fase de brincar simbólico, de socialização. São processos, né? E aí a gente hoje então encerra só instigando um pouquinho vocês que estão nos assistindo a pensarem e a não se angustiarem principalmente. Porque a questão do brincar é uma questão que vai se desenvolvendo a partir de etapas, não é, Jéssica? E a gente convida você para ouvir outros bate-papos aqui, trazendo assuntos de interesse aos pais que estão aí na busca de conhecer um pouco mais sobre seu próprio filho. E Jéssica é uma grande parceira nossa aqui na clínica e traz assim muito conteúdo relevante, e a gente te agradece, Jéssica, por essa palhinha aqui sobre o brincar. Muito obrigada, e a gente conta com você em outros bate-papos aí. Obrigada.